Grande do Sul era cemitério de pastores, mas é mentira do diabo. Porque as igrejas têm crescido, porque elas têm decidido se colocar à disposição do Senhor. Então, fico muito feliz. E eu sou pastora, sou psicanalista também. Então, eu amo falar, sobre voluntariado. Eu amo trazer aqui palavras. E eu espero que possa, de alguma forma, tocar no coração de vocês o que eu vou estar trazendo essa noite. E eu gostaria aqui de falar com vocês: convicção te chama, motivação te move, mas é a santidade que te mantém. Eu orei muito porque nós já falamos muito para voluntários. Então teria muitas coisas para trazer aqui para vocês. Mas nós oramos, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer falar com essa igreja? Então nós entendemos dessa forma. Eu vou fazer essa primeira parte, depois o William vai fazer a segunda. Mas eu gostaria muito de começar fazendo uma pergunta que você pode responder para você mesmo. E essa pergunta é: o que te faz servir nessa igreja? Por que você tem servido aqui? Eu sei que alguns vieram através de um convite, que ainda não estão servindo, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, vão servir, porque nós precisamos de vocês, os pastores contam com você. Essa igreja está crescendo, ela precisa de muitos voluntários. Na verdade, todo mundo que vem para a igreja deveria ser voluntário em alguma área, Então, eu queria perguntar para você o porquê, O que te fez começar a servir nessa igreja? Talvez alguns de vocês começaram a servir por causa de um convite. Talvez os pastores te convidaram. Talvez o líder de um ministério te convidou. Ou talvez porque estavam precisando em alguma área, então você falou: eu vou ajudar. E ali você começou a servir. Talvez porque você gosta de se sentir útil. Você não gosta de ficar parado. Então você pensou: eu vou servir, vou fazer alguma coisa. Talvez porque um dia você se emocionou. Veio um apelo aqui, estamos precisando de um voluntário. Você estava emocionado, então eu vou servir, eu quero ajudar. Ou talvez você teve uma experiência com Deus que marcou a sua vida. Então você pensou: eu preciso servir esse Deus maravilhoso. Eu preciso devolver tudo aquilo que Ele tem feito para a minha vida. Ou talvez você sentiu algo muito forte, talvez um arrepio, talvez você teve um sonho. Eu não sei o porquê você começou a servir, mas eu sei que Deus tem um propósito para todos nós. E para o Senhor não tem os filhos preferidos, prediletos, Mas tem os mais íntimos, os que buscam mais ao Senhor, os que dedicam a sua vida ao Senhor. E nenhuma dessas coisas aqui que eu falei para você, seja emoção, seja porque estava precisando, um convite, uma experiência com Deus, nada disso daqui sustenta você na caminhada. Você sabia? Isso aqui é uma emoção, é algo que foi momentâneo e você começou a servir, mas não vai ser a emoção que vai te sustentar e vai fazer você continuar servindo. Porque quando o convite acabar, talvez as pessoas não vão ficar te chamando: pode me ajudar? Talvez o convite não vai mais vir como você gostaria que viesse. Ou talvez não vão mais precisar de você naquela área em específico. E aí seria emoção. Aí você pararia de servir, Ou quando ninguém vai reconhecer você. Você talvez tenha buscado um reconhecimento, mas parece que ninguém me valoriza. Parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ou você não vai se sentir nada, não vai sentir nada mais. Mas o que vai te manter de pé? O que vai te manter servindo? É isso que nós precisamos falar. Porque muita gente começa assim, começa motivada, começa num culto, começa em uma palavra, num momento com Deus. E isso não é errado. Eu também comecei assim. Eu também comecei por emoção. Eu acredito que a maioria de nós tenha começado por uma emoção, mas a emoção não sustenta muito tempo. Aquilo que te anima, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te faz começar. É quando você acorda e diz: hoje eu quero servir, hoje eu estou feliz, hoje eu estou motivado, hoje eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu vou estar lá, conta comigo, responde. Eu sei que aqui não acontece isso. Isso era só lá nos Estados Unidos.
Sabe quando a gente coloca uma escala do culto ali para servir, daí fica cri, cri, cri. Eu sempre digo assim, no grupo, mesmo que você tirou a visualização, gente, no grupo a gente consegue ver quem está só visualizando e não responde nada. E é chato, e vocês pensam que nós não olhamos, nós pastores? Olhamos, nós sabemos todo mundo que tem visualizado e não tem respondido. Mas aqui nessa igreja não acontece isso, né? Amém, pastores? Aqui não, só lá nos Estados Unidos. Então a motivação não é o que fica, né? Tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você vai estar sobrecarregado. E se for só emoção, você não vai vir mais servir. Já imaginou se os pastores, quando estivessem cansados, hoje o dia foi muito difícil, hoje eu não vou ir no culto. Aí vocês chegam aqui, a banda tocou, e glória a Deus pelo louvor dessa igreja, lindo, né? E a banda tocou, está tudo preparado, e cadê os pastores? E não chegou os pastores. Daí alguém avisa, o pastor mandou recado, ele não vai vir hoje. Já imaginou? Porque está cansado, estava sobrecarregado, um dia muito pesado. Se cada um de nós pensarmos isso, pessoal, como que a igreja vai para frente? E quantas vezes nós somos campeões, mas isso também não acontece aqui, de avisar em cima da hora, eu não vou poder ir hoje. E aí o líder que se vire para arrumar alguém para a escala ali de última hora, ou cobrir a escala. E às vezes, claro que nós sabemos que tem coisas que acontecem, né? Imprevistos acontecem. Mas às vezes é por algo tão simples. E o diabo ele é tão sujo que ele usa essas coisas simples. Né? Por exemplo, às vezes, puxa, eu estou com uma dor de cabeça. Quantas vezes eu fui para a igreja com a cabeça que parecia que ia explodir. Só que depois, durante o culto, a cura. É o diabo tentando nos fazer parar. Né? Não quer que a gente vá. Quantas vezes nós não estamos com a mínima vontade de vir no culto, mas quando nós chegamos aqui, a palavra era para nós, e a gente recebe aquela palavra, e a cura, talvez um milagre que nós estávamos esperando tanto tempo, acontece naquele dia, e o inimigo vai tentar nos parar, vai tentar nos distrair. Então a sua vida, a nossa vida com Deus, ela não pode depender de uma emoção. Né? A motivação ela te faz começar, mas ela não te mantém. E o que te trouxe, né, até aqui então? O porquê você tem começado a servir nessa casa? O porquê você tem permanecido no servir? O porquê você está aqui nessa noite? Qual tem sido a sua motivação? Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E aqui que eu entro em outra fase. Então, primeiro ali é a motivação, mas agora vem a convicção. E eu lembro que quando nos chamaram para ser pastores, conversaram conosco e perguntaram: vocês têm convicção do chamado de vocês? Porque é a convicção que vai nos manter de pé. É a convicção, se nós não sabermos quem nós somos, para o que Deus nos chamou, de onde Ele nos tirou, para onde Ele quer que a gente vá, a gente não permanece. Qualquer tempestade vai fazer a gente parar. E muitos aqui conhecem uma tempestade que eu e a minha família passamos, outros não, por isso eu vou contar rapidamente. Mas em 2020, ali em plena pandemia, fui fazer um exame de rotina. E quando eu fiz esse exame, eu descobri resumidamente que eu estava com câncer. E foi um choque muito grande, ninguém na minha família teve câncer. Foi realmente algo muito difícil para mim. Há pouco tempo, uma amiga minha, uma grande amiga minha, tinha morrido de câncer. E ela era uma grande mulher de Deus. E aí eu comecei a olhar para aquilo e pensar assim: puxa, se ela morreu, por que eu não vou morrer? Só que a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Fiquei muito mal naquele dia, fiquei triste, chorei bastante. Mas no outro dia eu me levantei na força do Senhor e na convicção que o Senhor tinha sobre a minha vida, das palavras que Ele tinha derramado sobre a minha vida. E aquilo fez eu continuar. Passei 6 meses por quimioterapia, não foi fácil. Naquele período eu fazia quimioterapia na sexta-feira, fiquei bem carequinha, perdi todo o meu cabelo.
E no sábado eu estava lá na igreja, no Lagoinha Gerações, ministrando para casais. E no domingo eu estava lá na igreja. Sabe, às vezes com dores que vocês nem imaginam. Porque dói muito, é um sofrimento fazer quimioterapia. Só que eu estava lá. E às vezes a gente desiste porque o tempo está feio, porque está muito frio, ou porque está muito calor, ou porque choveu, eu não vou ir hoje. Deus, Ele me forjou nesse período. E eu permaneci. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu sabia que tinha um propósito. E ali, eu passei todo aquele tratamento. E quando foi em 2021, eu terminei a quimioterapia, fui curada. Porém, em 2022, voltou o câncer. Ia ser um tratamento muito pior. Ali nós já tínhamos sido chamados como pastores. E eu lembro que eu pensei, dessa vez eu não vou conseguir. Como que eu vou passar por tudo aquilo de novo? Mas tinha uma convicção dentro de mim. Tinha uma convicção dentro do William, que Deus tinha nos chamado. E eu lembro do William falar assim, porque eu ia ter que ficar 6 meses em casa, sem poder sair. Porque eu ia fazer um transplante de medula e a gente fica como se fosse bebê. Todas as vacinas da vida, elas vão embora. Então você tem que começar a fazer as vacinas de novo. E eu lembro que foi muito doloroso. E no dia que eu descobri, eu pensei, como eu falei para vocês, eu não vou aguentar. Mas quando foi à noite, nós tínhamos que apresentar o Conexão lá na Lagoinha de Canoas. E eu vi o William ligando para dizer que nós não iríamos mais. E eu me levantei e falei, não, nós vamos sim, porque eu não vou parar. E ali a gente levantou na força do Senhor, porque não era na minha força, eu mesma sou fraca, nós somos fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E me levantei mais uma vez, e as pessoas vinham pedir oração para mim, e adivinha o que as pessoas vinham pedir para mim? Pastor, eu descobri que eu estou com câncer, ora por mim. E eu dizia, amém, eu também descobri, mas nós vamos orar, e nós duas vamos ser curadas. E gente, eu nunca vi coisa igual. Todos os filmes que eu ia olhar, todas as séries que eu ia assistir, não tinha nada a ver com isso, mas no meio da série aparecia alguém que morria de câncer. E desse câncer que eu nunca tinha ouvido falar, linfoma de Hodgkin. Então uma coisa assim, realmente para paralisar, sabe? Mas nós continuamos, e eu lembro que o William me falou uma coisa. O William falou, não, eu não aceito esse diagnóstico, porque Deus, Ele não nos chamou, não existe pastor EAD. Não existe pastor online. Se Deus nos chamou, nós temos essa convicção e nós vamos para cima. E nós vamos vencer. Então eu não sei o que vocês estão passando na casa de vocês. Talvez não seja um problema de saúde, talvez seja uma questão emocional, uma questão espiritual, dívidas, eu não sei. Mas se você souber quem você é e o que Deus te chamou para fazer, você não vai parar. Então que haja convicção na vida de cada um de vocês. E gente, aí Deus fez coisas loucas na nossa vida, então a gente ia fazer todo aquele tratamento, e eu tinha um catéter aqui dentro de mim, e esse catéter se rompeu, e um pedaço de quase 10 centímetros foi parar perto do meu coração. Então, além de todo o tratamento, tive que fazer várias cirurgias com anestesia geral, uma cirurgia para tirar aquele pedacinho, 2 dias depois uma nova cirurgia para implantar um novo catéter, e ali, quando eles fizeram essa nova cirurgia, na segunda-feira eu fui lá, e o médico falou assim, eu não estou entendendo, o câncer desapareceu. Vocês acreditam nisso? Deus maravilhoso! Deus maravilhoso! Porque o que é a fé, senão uma convicção? É a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se podem ver. Então, mesmo sem eu ver, às vezes não existe uma saída. Realmente não existe, mas Deus cria a existência, o que não existe. Esse é o nosso Deus. Então eu não sei o que você tem passado, mas meu irmão e minha irmã, não pare. Você vai servir, Deus vai te curar, Deus vai fazer milagres na sua vida. Enquanto você cuida de outras pessoas, Deus cuida de você e Deus cuida da sua família. Então não pare. Sempre quando você pensar em parar, hoje eu não vou ir, hoje eu vou desistir, pense, não, eu vou ir, eu não vou parar, o inimigo não vai me parar, e eu vou vencer, amém?
Aleluia. Então a convicção é uma certeza interna que não depende das circunstâncias, não depende de emoção, não depende de ambiente, não depende de pessoas, não depende de reconhecimento. Convicção não é o que eu sinto, é o que eu sei, é o que a Bíblia diz a respeito da minha vida, é o que o Senhor já prometeu para mim. Tem pessoas aqui que eu sei que tem palavras que não se cumpriram ainda, mas não quer dizer que não vai se cumprir, e aí fica atrás de novas revelações. Senhor, me dá uma palavra, mas se o Senhor não cumpriu ainda o que Ele prometeu lá atrás, acaso Ele é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Não, não é. Deus não é um Deus mentiroso. Se Ele te prometeu e ainda não aconteceu, vai acontecer, mas talvez você não tenha feito a sua parte, né? Então o que você precisa melhorar? O que você precisa fazer para o Senhor cumprir aquelas coisas? Não é tarde. Se Ele prometeu, ainda vai se cumprir. Mas não desista. Então é quando eu continuo, mesmo quando não estou com vontade. Quem serve por emoção vem quando está animado, para quando desanima. Mas quem serve por convicção permanece quando ninguém vê, continua quando está difícil. Quem não tem convicção vive por fases. Uma hora está dentro, outra hora está fora, ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Às vezes está super animado, conta comigo, pastor, conta comigo, líder. Daí de repente, quer saber de uma coisa? Não deu certo, não consegui, que se exploda tudo. Não quero mais saber. Não quero mais saber de Jesus, não quero mais servir, não quero mais saber da igreja. Quem nunca aqui já passou por isso? Eu já, mas, e ainda mais que eu sou sanguínea, né? Mas, inconstante. Mas o Senhor me ensinou que os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito. Para cada obra da carne é um fruto do Espírito. Deus é tão bom, né? Maravilhoso. Se não é para Ele, não sustenta. Às vezes a gente pensa, né? Convicção é quando você entende: eu não estou fazendo para pessoas, eu estou respondendo a Deus. É claro que nós servimos também pelas pessoas, por amar as pessoas, para ajudar as pessoas, mas principalmente nós servimos por Deus. E não é pelo que Ele pode nos dar, é pelo que Ele já nos deu. O simples fato de nós acordarmos, de nós podermos agora respirar e ter ar para respirar, já é o simples fato de nós agradecermos e servirmos a esse Deus. Quantas pessoas perderam as suas vidas? Quantas pessoas estão hoje numa UTI? Estão presos num presídio? Quantas pessoas? Muitas. Mas nós estamos aqui vivendo num país livre. Tantas pessoas sendo perseguidas por amar o Senhor, que só queriam ter um culto como esse, um treinamento como esse, mas não podem. E nós temos e não valorizamos, muitas vezes. Tem gente que começou muito bem, chegava cedo, servia com alegria, chorava na presença de Deus, mas com o tempo foi relaxando, esfriando, foi negociando pequenas coisas. E não foi falta de chamado, não foi falta de unção, foi falta de vigilância. Se distraiu com outras coisas, olhou para outras coisas, em vez de manter a convicção e olhar para o Senhor. Mateus 26:41 diz: vigiem e orem, para que não entrem em tentação. E eu preciso falar isso daqui para vocês, porque quando eu estava orando, eu acordei, e eu lembro que eu pensei: Senhor, o que eu vou levar lá para a Lagoinha de Novo Hamburgo? E aí eu dormi de novo, uma meia hora, e eu sonhei algumas coisas. E assim eu sonhei, e eu vou falar aqui rasgado com vocês, né? Eu sonhei com coisas muito sérias, com pecados. E isso que eu estou falando aqui para vocês não é para trazer condenação para nenhum de vocês. Mas é que se alguém se perdeu no caminho, Deus está dando uma chance hoje de fazer o caminho de volta. E de voltar. E eu sonhei com coisas bem sérias. Eu sonhei com adultério. E eu sonhei com roubos financeiros. Pessoas que têm enganado as outras pessoas. Foram essas duas coisas que eu sonhei. E eu precisava trazer para você. Então eu não sei o que tem te distraído. Eu não sei se você tem caído de alguma forma, principalmente dessas que eu falei. Mas hoje
o Senhor te chama de volta. Hoje o Senhor quer que você faça o caminho de volta. Então eu não sei o que você tem olhado na internet, com quem você tem conversado, que tipo de concessões você tem aberto, mas eu sei que o Senhor está esperando que você faça o caminho de volta, porque Ele te ama. Não é para te condenar, mas é porque Ele te ama. E a gente sabe que, falando um pouquinho de pecado, não são só esses pecados grandes que a gente imagina, uau, né? Até porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. O que muda é a consequência do pecado. Mas o que será que temos feito que tem desagradado ao Senhor? Talvez isso mesmo, de colocar um nome numa escala e não vir, e não dar satisfação. Talvez esse roubo seja os dízimos e as ofertas, que a gente pensa assim, mas olha uma igreja desse tamanho, tem muita gente que está ajudando, então eu não preciso ajudar. Mas a Bíblia diz que é um roubo, isso não é para a igreja, isso é para Deus. Mas claro, é para manter a igreja, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Mas é um princípio, é uma primícia que o Senhor colocou nas nossas vidas, a questão dos dízimos e das ofertas. E eu posso afirmar, gente, nós passamos muitas coisas na nossa vida, eu e o William, muitas assim, momentos difíceis nessa questão. Só que o Senhor foi tão bom conosco que nós sempre mantemos a fidelidade. E eu quero falar rapidamente para vocês algo que aconteceu lá enquanto nós estávamos nos Estados Unidos. Uma amiga minha ia passear daqui e eu queria receber ela bem na minha casa. Gosto muito de receber as pessoas. E eu não tinha condições naquele momento de comprar algumas coisas melhores. E eu queria receber ela com uma Nutella, algumas coisas gostosas lá dos Estados Unidos. E eu lembro que o William, sempre é ele que faz a questão dos dízimos das ofertas. E nesse momento, ele entregou para mim o valor. E eu guardei na bolsa, fui com outra bolsa para o culto e esqueci completamente. E foi uma semana tão difícil, tão difícil. E eu pensava, mas o que está acontecendo? E eu queria, abençoar essa minha amiga. Tinha as coisas básicas em casa, mas eu queria fazer o a mais. E eu lembro que quando eu cheguei no culto, assim, no domingo, quando eu abri a minha bolsa, eu vi que eu não tinha dizimado. E eu, Senhor, me perdoa. Mas rapidamente, passou algo na minha mente. E se eu usasse esse dinheiro para comprar umas coisinhas gostosas para minha amiga? Mas foi tudo muito rápido. Deu, não, Senhor, eu não posso fazer isso, porque isso aqui é primícia. E aí eu dizimei, ofertei, não foi com dor no coração, foi com entendimento. E depois disso, quando nós estávamos saindo do culto, um casal nos chamou, que nós nunca tínhamos conversado, e falaram, pastores, Deus mandou nós fazermos uma oferta para vocês. E Deus mandou dizer que vocês não precisam pedir nada para ninguém, porque Ele pede para vocês. E me deu o valor da oferta 3 vezes mais do que o valor que eu dizimei. Olha só, Deus é maravilhoso. Vale a pena ser fiel. Então eu não sei, às vezes também outra questão, fofoca. Às vezes a gente chama alguém, olha, quero compartilhar isso daqui, mas é para você orar pelos pastores. É para você orar pela outra pessoa. Mas na verdade não é. Na verdade é porque a gente quer contar. Porque a gente não se aguenta, Então tem muitas coisas, muitos pecadinhos que a gente julga ser pecadinho, mas que a gente sabe que pecado é pecado. Mas muitas coisas que têm tirado a nossa convicção, que tem feito a gente ter falta de vontade de servir, sabe? Esses pecados. E entrando aqui na última parte, então não é a motivação que vai nos manter de pé, e também não é tão somente a convicção, mas é a santidade. É estarmos perto do Senhor, é buscarmos ao Senhor, e é Ele que vai fazer a gente não cair nos momentos que nós estivermos fracos, nos momentos que nós não estivermos forças, que nós estivermos cansados, sobrecarregados. É a santidade, é buscar ao Senhor. E eu quero te perguntar hoje, como está a sua vida com Deus? Quando ninguém está vendo. Talvez você tenha vindo na igreja, você tem servido, você tem erguido as suas mãos, adorado, cantado bem alto, pulado aqui na igreja. Mas será que dentro da sua casa, você tem buscado ao Senhor como deveria, no secreto? Será que você tem orado, jejuado, lido a palavra,
Porque nós, quando vamos servindo, nós vamos entrando no automático. E quando vê, nós estamos fazendo mais por obrigação, porque tem que fazer. E não por amor ao Senhor. E nós sabemos que a nossa alma, a nossa carne, ela milita contra o Espírito. É uma briga contra o Espírito. É uma vontade de olhar mais um filme do que ler a palavra de Deus. É uma vontade mais estar numa roda com amigos do que muitas vezes estar num grupo de crescimento, estarmos na igreja. Então a nossa alma, ela sempre vai buscar os prazeres momentâneos, os prazeres do mundo. Por isso que nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar estarmos próximos de Deus. Se tirarem o microfone de você hoje, você continua tendo altar? Será que você continua buscando ao Senhor? Se te tirarem o teu cargo, o microfone, será que você permanece na presença de Deus? Se ninguém te chamar para servir, você vai continuar buscando a Deus? Você vai continuar dizendo, eis-me aqui? Você está mais apaixonado por Deus ou mais ocupado com a obra? Qual tem sido a sua motivação? Por que você tem servido? Por amor a esse Deus maravilhoso que entregou tudo por você? Ou por reconhecimento, por aplauso, para se sentir útil? A gente não pode esquecer que a palavra diz que muitos chegariam diante de Deus. Em teu nome, Senhor, expulsei demônios. Em teu nome, curei enfermos. E Deus vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se o Senhor voltasse hoje, como estariam as nossas vestes? Será que nós estaríamos prontos para ir com o Senhor? Ou será que a gente ficaria para trás? Hoje, quero que você pense hoje. Se fosse hoje o dia, você teria só coisas para apresentar ao Senhor? Ou você teria um coração para apresentar ao Senhor? Um coração que ama Ele. Quando foi a última vez que você orou sem pressa? Não aquela oração que você deixa para orar só antes de dormir, daí já está com sono, vai falando qualquer coisa, daí de repente se embanana nas palavras e pegou no sono e dormiu. Quando você tem tido um tempo de qualidade de oração, de fechar a porta do quarto, sabe, orar em secreto e deixar Deus falar, e não só você falar, não, ter um tempo para escutar também o que Deus quer falar. Quanto tempo faz que você não faz isso? Quando foi a última vez que você leu a palavra, não para ministrar, mas para ser ministrado? Quando foi a última vez que você parou para realmente entender o que o Senhor quer falar para você? Quando foi? Não é para o julgamento isso aqui, é para uma chance da gente voltar. Você ainda sente prazer na presença ou virou rotina vir à igreja? Servir ao Senhor. Tem gente aqui que de repente está servindo no culto, ajudando pessoas, fazendo tudo certo por fora, mas por dentro está distante. Perdeu a presença, não tem mais sentido, não tem mais ouvido a voz de Deus. Tem gente que ouve de forma audível, mas tem gente que sente algo no coração. Tem gente que está caminhando, porque Deus ele fala conosco de várias maneiras. Está caminhando, de repente olha para um carro, tem uma frase ali, tem um versículo. Está escutando um louvor, de repente Deus fala com a gente. Até mesmo num filme, para mim já chegou casos de eu estar num restaurante, quando eu abro o cardápio tem um versículo ali no cardápio. Então Deus fala conosco. E às vezes a gente pensa, será que Deus se afastou? Será que Deus não está mais falando comigo? Mas na verdade Deus ele está falando, mas nós que não estamos ouvindo. Por causa das distrações, porque nós não temos nos santificado. Ainda levanta a mão no louvor, mas já não chora mais na presença de Deus. Quantos aqui faz tempo que não choram mais, não se derramam mais diante de Deus, que parece que estão frios, sabe, o coração de pedra, que não se emociona mais, só vê defeitos em tudo. Esse louvor não estava legal, essa palavra hoje não estava boa. Mas por quê, gente? Porque não tem se santificado. Porque Deus fala conosco nos detalhes. Talvez aquela palavra daquele momento não seja para o momento que nós estamos vivendo, mas lá na frente a gente pode estar passando por alguma coisa e estamos perdendo de aprender o que o Senhor tem nos ensinado.
O problema não é quando você sai da igreja, é quando Deus sai do centro da sua vida e ninguém percebe. Não é quando você sai da igreja, mas é quando você está dentro da igreja, mas está perdido. Quando muitos, e infelizmente as estatísticas são grandes, vão vir no culto 30, 40, 50 anos e não se converteram de verdade. E não entregaram as suas vidas de verdade para o Senhor. Tem os pecados de estimação, não tem buscado o Senhor, só quer o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas, mas não dobra os joelhos e não ora. Muitos. Santidade não é só sobre grandes pecados, como eu falei, sobre pequenas concessões, aquilo que você assiste, aquilo que você alimenta na mente, conversas que você sabe que não deveria ter, atitudes que você começa a normalizar, o que você tolera começa a te afastar de Deus. E aí você vai perdendo a santidade, você vai perdendo a vontade de buscar o Senhor. Você não caiu de repente, você não cai de repente. Você vai se afastando em silêncio. Nós não tropeçamos nas grandes montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas, nas pequenas atitudes, nas pequenas coisinhas. E hoje não é dia de você pensar no outro. A gente sempre fala, quem aqui já ouviu falar do crente pá e do crente inchada? Levanta a mão. Não? O que é o crente pá e o crente inchada? O crente pá, ele sempre pensa, olha, essa palavra aqui é para ali, ó, para ele, ó. Essa palavra é para o William, essa palavra é para a Lu, sabe? Mas o crente inchada faz o quê? Essa palavra é para mim. Isso o Senhor está falando comigo. Então não seja, mas aqui eu acho que ninguém faz isso, né? Nunca ninguém aqui pensou, se o fulano tivesse aqui, vou mandar esse vídeo pro fulano. Aqui nessa igreja não, né? Não? Eu já. Mas eu não quero mais, eu quero ser crente inchado. Essa palavra é para mim, essa palavra em algum momento vai me alimentar. Amém? Não é sobre ministério, sobre coração, porque Deus não unge aparência, Ele unge verdade. Motivação te coloca no ministério, mas a santidade que te mantém de pé, porque dá para servir e ao mesmo tempo estar desalinhado. Tem muita gente que serve, até mesmo pastoreia e todo mundo, uau, que pessoa santa, que pessoa maravilhosa, mas vai ver, dentro do coração está perdido, não está buscando a Deus. Dá para estar no altar e longe de Deus no secreto. E isso não começa hoje. Como eu falei, começa nas pequenas concessões. Mas hoje é dia de se santificar. Hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Hoje é dia de voltar daquele começo, sabe? Quando a gente tinha empolgação de servir, mas que sabia o porquê estava servindo. Hoje eu creio que é noite do Senhor resgatar todos nós. Não vamos pensar no crente pá, é crente inchada. E o Senhor quer se derramar sobre a vida de cada um de nós. Mas para isso, só basta uma coisa: nós buscarmos. Nós, pastores, não podemos buscar por você. Você precisa buscar, até porque salvação é individual. Nós podemos te ajudar, podemos te alertar, mas depende de você. O Senhor quer te entregar, mas depende de você. Deus não está dizendo aqui que você saiu, Ele está dizendo, você se afastou no coração. O problema não é só o pecado, é a presença que você perdeu. Mas o que eu preciso então para voltar, pastora? Eu preciso de algumas coisas. Eu preciso reconhecer em primeiro lugar. E tem gente que é duro de reconhecer, né? E quem foi o orgulhoso da Bíblia? O maior orgulhoso? Satanás. E às vezes a gente tem orgulho de dizer que é orgulhoso, né? Ai, é porque eu sou difícil, né? Eu sou difícil, sou uma pessoa difícil. Vai para o inferno então, sendo difícil, né? Não, a gente precisa melhorar. Então reconhecer, reconheça, para de justificar, reconheça. Hoje é a noite de reconhecer, Deus está te dando uma oportunidade. Segundo, se arrepender. Não é culpa, não é para sair daqui se sentindo culpado, é para sair daqui perdoado e melhorando, amém? Terceiro, cortar o quê?
Tem coisas que você não vai vencer se você não cortar. Cortar a distração, cortar o pecado, cortar o que você tem feito, que o Espírito Santo já falou para você que é errado e você continua fazendo. Corte. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Deus, alcançamos perdão, a misericórdia. Mas quando confessamos uns aos outros e oramos uns pelos outros, alcançamos cura. Então tem coisas que você não está conseguindo parar e que você já falou para Deus, mas você precisa confessar. Chame um pastor, aqui tem pastor nessa casa. Tem muitos pastores, são bênçãos esses pastores. Chame um dos pastores, confesse o seu pecado e Deus vai te curar. Deus vai te ajudar a vencer. Não tenha medo, a gente não está aqui para, olha só o pecado dele. Não, estamos aqui para te ajudar. E o quarto, voltar ao secreto. Não espere vontade. Volta primeiro e o fogo vem depois. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Que nós vamos orar, eu vou passar para o William. Salmos 24, 3, 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de ser puro, de ser limpo de novo, de voltar ao Senhor, de servir por amor ao Senhor e por tudo que Ele já fez por você. Então chega de dar desculpa, chega de qualquer coisinha desiste, não. Você vai avançar, você vai continuar, Deus vai te usar. Tem gente aqui que eu sinto que está pedindo: Senhor, me usa nisso, me usa naquilo, mas não faz o básico, não faz o mínimo. Como você quer ser usado por Deus no muito, se você não faz aquilo que já está nas suas mãos? Faça aquilo que está nas suas mãos, e Deus vai te usar no que você tem buscado, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti, e hoje nós não queremos só servir melhor, nós queremos viver alinhados contigo. Se existe algo no nosso coração, limpa hoje, Senhor. Arranca tudo que não vem de Ti, Pai. Os pecados, o desânimo, que a gente não sirva, Senhor, somente por motivação, o dia que a gente está bem, o dia que dá tudo certo, mas que a gente sirva por amor ao Senhor, por amor à sua obra. Que a gente lembre sempre, Deus, vivemos em um país livre. O Senhor tem entregue tantas coisas, o Senhor tem dado oportunidades, nós temos desperdiçado a oportunidade que o Senhor tem entregado para nós. Então, papai, nos perdoa, tenha misericórdia das nossas vidas, que a gente possa voltar a servir com alegria. O que tem nos desanimado, Senhor, arranca da nossa vida, arranca tudo aquilo que não te agrada, Senhor, que a gente possa fazer orações sinceras. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, essa igreja vai ser uma igreja mais viva ainda, papai, uma igreja que vai te valorizar, que vai valorizar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, que vai valorizar esse prédio lindo que o Senhor entregou para essa igreja, que vai servir, que não vai ter medo de servir para o Senhor, de trabalhar, de colocar a mão no arado, porque depois que a gente coloca a mão no arado, não tem mais como olhar para trás. Então, Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um sentimento de busca nessa igreja. Acorda de madrugada, papai, acorda mesmo, para orar mais, para jejuar, para se santificar. Tantas coisas temos visto nesse mundo, ouvido falar de pessoas que se perderam, Pai, que nenhum desses aqui se perca, Senhor, mas que todos voltem à essência, Senhor, ao primeiro amor, de servir com alegria, com amor, em nome de Jesus, que é marabalabaxeia, narabalabaxê. Oh, papai, que a gente não busque só, Senhor, eu quero queimar, mas queimar do quê? Queimar do inferno, ou queimar na presença do Senhor, de buscar Deus, de dobrar os joelhos. Quanto tempo, talvez não tenhamos dobrado os nossos joelhos, temos se ajoelhado para o mundo, para o pecado, mas não temos coragem de se ajoelhar diante da Tua presença, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, que cada um de nós possa olhar para dentro de si e possa voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Aleluia. Você que recebeu, aplauda o Senhor Jesus bem forte.
Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Deus é bom e o diabo não vale um bombom, quem concorda? Aleluia, é isso aí. Pode tomar seu assento, por gentileza. Eu sou o pastor William, sou muito bem casado com essa mulher que você acabou de ver, maravilhosa, uma guerreira do Senhor. Deus me presenteou, irmão. Quem aqui foi presenteado? Levanta a mão. Amém. Quem não foi ainda, que não é casado, levanta assim, misericórdia, assim. Amém. Vai receber, em nome de Jesus. Que alegria nós estarmos aqui hoje, estou muito feliz, de verdade. Até que enfim o pastor Vlad nos convidou, né? A gente se ofereceu, ele não convidava. Mas é muito bom, eu queria honrar a vida dos teus pastores. São realmente preciosos demais, amigos que o Senhor nos deu. E honramos o que vocês carregam, celebramos tudo que Deus tem feito através da vida de vocês. E de verdade, irmão, nós tivemos o privilégio de conhecer várias igrejas, várias lagoinhas. Mas quando a gente, e aqui não é palavra motivacional e não não está filmando, né? Não é puxar saco aqui, tá? Mas quando nós entramos ali, nós já sentimos algo diferente. Irmão, de verdade, você chegar numa igreja, no Boas-Vindas, e o pessoal parece estar num velório, Senhor, mano, dá vontade de ir embora. Agora chegar aqui, no estacionamento, já deu vontade de abraçar o irmão do estacionamento já. Ele quase manobrou o carro para mim aqui. Ele fez, vira. Falei, meu, quase que eu puxei. Eu só não puxei porque eu não tinha dinheiro mesmo. Senão eu já puxava R$5, dava para ele. Porque é tão bom você chegar na igreja e ser bem recebido, você chegar na casa do Senhor, isso cura. O voluntário, ele cura desde o início, do estacionamento, no Boas-Vindas. Aí eu chego no Boas-Vindas, o irmão me dá um sorriso, deu vontade de abraçar, eu gosto de abraçar. Deu vontade de abraçar também, dizer, irmão, Jesus te abençoe. Sabe, é tão bom estar nesse ambiente, um ambiente que muda tudo. Um ambiente que você vê que um olhar, um abraço realmente se preocupa com as pessoas. Um abraço seu pode curar. Um sorriso seu pode curar. E eu fico muito feliz de ter o privilégio, pastor, de estar aqui trazendo uma palavra. Eu vou ser muito breve, antes da meia-noite nós vamos encerrar. Aleluia, um deu glória, o outro aleluia. Mas antes da meia-noite nós vamos encerrar. A gente ainda vai orar, eu não posso ir embora sem escutar esse louvor de novo. Vocês vão subir, cadê eles? Aí você vai subir e vai cantar de novo, pelo amor de Deus. Eu estou em Gramado, irmão, nós estamos começando o projeto. Tem só um irmão no violão lá, estou arrebentando as cordas, tá? É desafiador. Aí eu venho aqui, o céu baixinho. Meu Deus, me empolguei. Vamos lá, o que eu queria falar com vocês hoje, eu quero ser muito breve, mas acabamos de falar sobre santidade, sobre o secreto. É muito importante nós irmos para o secreto, é muito importante nós termos convicção, é muito importante, ou melhor, é fundamental nós buscarmos a santidade, amém? Eu vou abrir um parênteses, nós estamos aqui, a liderança da igreja, voluntário, vocês precisam queimar. Quando eu disser aleluia, você vai dar um glória a Deus, amém? Quando eu disser um glória a Deus, você vai dar um aleluia, combinado? Aleluia? Glória a Deus? Aí, vocês devem conhecer esse pastor que falou certa vez que crente que não faz barulho tem problema de fabricação. Quem conhece aqui? Então, nós vamos fazer barulho aqui, nós estamos celebrando, amém? Então nós vimos sobre santidade, nós vimos sobre a importância de buscarmos ao Senhor, de nos santificarmos. Mas o que eu gostaria de falar com você de uma forma muito breve é o poder do coletivo. O poder do coletivo, irmão, o que nós buscamos no secreto é o que nós derramamos no público. Muitas vezes nós chegamos aqui, todos nós somos líderes, voluntários, nós queremos derramar, nós queremos realmente transmitir isso que eu acabei de falar, mas no secreto nós não buscamos. Você vai derramar no público aquilo que você busca no secreto. Sabe que hoje nós somos chamados a essa santidade, e eu preciso falar para você algo muito forte. O secreto que nós acabamos de falar não é destino. O secreto, ele precisa ser a nossa base. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui. Isso que está acontecendo em Novo Hamburgo não é normal.
Essa igreja desse tamanho na cidade de Novo Hamburgo, talvez você já se acostumou. Vou lá para a minha igreja, 1.000 e quantos lugares? 1.800 lugares. Deu, normal. Deu. Não é normal, fofo. O que Jesus está fazendo aqui é algo sobrenatural. Você tem noção? Eu posso ver família sendo restaurado, curado. Quantos de nós não fomos restaurados? Então você não pode. Hoje eu posso bater porque eu venho de fora. Vocês nunca mais vão me ver. Você não pode vir para a igreja de mais um culto. Não é. Você precisa buscar no secreto, sabe? Se derramar no secreto, dizer: Deus, eu vou para a igreja hoje, mas não é mais um culto fé, não é mais um culto de domingo, não, eu vou ir hoje, eu vou ser instrumento do Senhor. Vai ter cura, vai ter salvação, vai ter libertação, e o Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu aqui fedorento, cheio de problema, usa-me a mim, porque eu sei que o Senhor é que se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o Senhor que faz. Nós precisamos aumentar nossa expectativa, irmão. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, diz o Senhor. O Senhor está nesse lugar. Às vezes nós achamos, e eu estou fugindo totalmente aqui do esboço, mas o Senhor está falando. Às vezes nós viemos para a igreja como algo tudo normal, mais um culto. Para nós pode ser mais um culto. Agora, para o visitante, a pessoa que chegou aqui cheio de problema, talvez sem expectativa, talvez até mesmo desejando a própria morte, e chega aqui assim como eu fui recebido no estacionamento e no boas-vindas, dá vontade de viver de novo. Pensa assim: não, eu não posso entregar os pontos, eu não posso desistir. Tem alguém aqui que eu nunca vi na minha vida, que está sorrindo para mim, que me deu um abraço. É isso que nós precisamos buscar. Amém? Glória a Deus. A metade esqueceu já. Aleluia. Quando nós buscamos no secreto, o Senhor, Ele se revela. O Senhor, Ele nos enche. Nós somos cheios da presença de Deus no secreto. E o Senhor, Ele não nos enche. Nós não somos cheios do Espírito Santo. Nós não recebemos dons. Nós não recebemos várias ferramentas. Para nós, é para derramar. Quando o Senhor me enche no secreto, eu busco, o Senhor se revela, eu oro, o Senhor derrama dons. Não é para mim. Os dons são ferramentas para nós cumprirmos o nosso chamado. Nós muitas vezes estamos lá buscando ao Senhor no secreto, estamos transbordando, estamos pingando óleo, e vem para a igreja, aí Deus nos usa de uma forma sobrenatural. Nós precisamos derramar no público, mas para isso nós precisamos buscar no secreto. Sabe, eu queria pedir aqui, fazer uma enquete, pedir para todos fecharem os olhos, por favor, e curvarem sua cabeça. Eu sinto no meu espírito de fazer isso. Eu quero pedir para você, todos com os olhos fechados, por favor. Quem aqui orou hoje por mais de 15 minutos, levanta a mão. Está na casa do Senhor, não vai mentir. Amém. Quem não orou hoje, levanta a mão. Amém. Quem não ora, os olhos fechados. Quem não orou pelo menos 10 minutos nessa última semana, nos últimos 3 dias, vai, levanta a mão. Amém. Pode abrir os teus olhos. Muitas vezes nós queremos ver o sobrenatural, mas nós não fazemos o natural. Nós queremos ver o extraordinário, mas nós não fazemos o ordinário que está nas nossas mãos. E o Senhor, Ele nos chamou, o Senhor, Ele quer. Nós estamos, pastor, no ano, qual ano nós estamos? No ano da aliança. Aliança é relacionamento. Nós precisamos buscar esse relacionamento com o Senhor. A verdade é que muitos de nós, por favor, não se ofenda. Eu não estou aqui dando indireta, isso começa para mim. Muitas vezes nós queremos ter intimidade, nós buscamos intimidade com o Espírito Santo. Quem é que já pediu? Eu quero intimidade, eu quero que o Senhor me... Quem é que já pediu intimidade com o Espírito Santo? Não, amém? 2 pessoas levantaram a mão. Aí nós pensamos: Senhor, se revela, me mostra onde eu devo sentar, qual mesa, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual caminho eu devo ir. Mas nós não oramos, nós não vamos no secreto, nós não buscamos, nós não fechamos a porta no secreto, e ali nós não falamos com o Senhor. Sabe, nós precisamos buscar, voltarmos àquele primeiro amor.
voltarmos àquele primeiro amor que nós saímos do culto, íamos para casa pensando, eu preciso orar, eu quero sentir aquela presença, eu quero que o Senhor se revele, eu quero escutar a voz do Senhor, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero viver algo sobrenatural. Nós precisamos, irmão, o maior problema do crente hoje, um dos maiores desafios tem sido a conformidade. Nós nos conformamos. Eu cheguei nessa igreja, de novo, eu não estou falando puxando o saco de ninguém, eu me arrepiei todo, e quando eu entrei nessa porta eu falei, olha o que o Senhor está fazendo nesse lugar, olha quantas vidas estão sendo transformadas, olha que grandeza, olha o que Deus está fazendo. Isso não é normal, isso não é normal. Nós precisamos entender isso, nós precisamos dizer, Deus, eu quero fazer parte disso, eu não quero ser um espectador, mas eu quero entrar para o jogo, eu quero fazer parte de tudo isso. E eu sei, eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui hoje, numa segunda-feira. Vocês são crente mesmo, segunda-feira, vindo aqui, nem conhece, quem é esses pastores, nem sei de onde que vieram, eu vou lá, e vieram, igreja, muitas pessoas aqui, e eu glorifico ao Senhor por isso. Glória a Deus pelo seu coração de servo, seu coração de voluntário, amém, aleluia. Mas eu preciso ler um texto com você, que é muito conhecido, que diz assim, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, repete comigo, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam. Todos, a Bíblia diz, repete, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmão, eles não estavam vazios. A Bíblia diz que eles não menciona que eles estavam distraídos. A Bíblia não diz que eles estavam tampouco desconectados, mas eles estavam juntos, alinhados, esperando e desejando. Havia unidade, havia o mesmo Espírito, havia um coletivo, mas eles já haviam buscado, com certeza, eles já haviam buscado no seu individual, mas agora eles estão no coletivo. A Bíblia fala que Deus respondeu àquele ambiente, veio um vento, como um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Um ambiente onde tem famintos, um ambiente onde tem homens e mulheres que clamam pela presença do Espírito Santo, que buscaram no secreto, mas há em unidade também, no mesmo Espírito, ele vem e se revela. Deus não visita ambientes vazios. Deus não visita ambientes vazios. Ele vem e enche os ambientes aonde há pessoas preparadas, famintas, desejando, em unidade. O derramar não começou no céu. Aqui não começou algo no céu, começou uma fome na terra. Nós, quando viemos para a igreja, nós buscamos no secreto, mas nós precisamos em unidade, nos unirmos e agora clamar para que venha se derramar o poder de Deus nessa unidade. Irmão, nós acabamos de cantar, nada pode parar a igreja do Senhor. Os demônios têm tentado, mentiras têm tentado, a pastora falou, nós temos que acrescentar, a internet não pode parar a igreja do Senhor, quem concorda? Nada pode parar a igreja do Senhor, mas nós precisamos vir vibrante, nós precisamos buscar no secreto. A Bíblia diz, se nós buscarmos, fecha a porta no secreto, a Bíblia diz, Mateus 6,6, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos do secreto, nós precisamos voltar ao secreto, nós precisamos construir. O que você constrói no invisível se manifesta no visível. Nós precisamos buscar de novo. Não existe, irmão, não existe improviso espiritual. Nós precisamos voltar à essência, fechar a porta do nosso quarto, clamar, orar, buscar um relacionamento com o Senhor. E eu preciso falar para você, isso tem falado muito comigo nos últimos dias. Nós temos vivido algo, uma loucura nos últimos dias. Nós estávamos aqui como pastores em Lagoinha, Canoas, quase 4.000 membros, 4 casais de pastores, 70 atendimentos por dia, uma loucura. Nós vamos de férias para os Estados Unidos e Deus fala, fica.
E o Senhor, fica. Nós íamos num culto, Deus falava, fica. Nós fazíamos tal coisa, Deus falava, fica. E falando comigo, falando com a minha esposa, nós recém havíamos comprado uma casa, a nossa casa do sonho, casa própria, um ano, mobiliado, tudo certinho, e Deus falando, é para ficar. As nossas roupas, nossas escovas de dente a gente levou, mas o resto ficou tudo na casa, e Deus dizendo, fica. Não tem como nós não obedecermos ao Senhor, nós ficamos, e Deus se revelou, Deus fez algo extraordinário naquele lugar, mas nós não podíamos deixar de obedecer ao Senhor. Lá foi um lugar onde eu voltei ao secreto, eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor se revela para mim, mostra para mim, Senhor, fala comigo, e Deus falava todos os dias, fica, todos os dias. Um dia eu falei, tá estranho isso aqui, não é aqui o lugar. Um irmão coloca, nós sentávamos no meio da igreja, ninguém nos conhecia. Um irmão coloca a mão no meu ombro e diz, Deus manda te dizer que esse é teu lugar. Um dia orando, quem conhece o Busch Gardens aí, levanta a mão. Satanás fez parte daquele projeto. Aquilo não tem como ser de Deus. É montanha-russa, para quem não sabe. A minha esposa ama, eu detesto. Tava eu e o pastor, quem conhece o pastor Richard? Tava eu e o pastor Richard lá, tomando cafezinho, e ela e a pastora Priscila se escabelando no Busch Garden. E eu falava, Senhor, eu ainda tenho dúvida. Senhor, eu ainda tenho dúvida, no secreto com Deus. Senhor, eu ainda tenho dúvida, será que é para mim ficar? Eu ainda tenho dúvida, fala comigo, eu ainda tenho dúvida. Nós fomos no culto à noite, chegamos no culto, um pastor que não me conhecia diz assim, vem aqui. Nós chegamos na frente, ele diz, Deus manda te falar que esse é o lugar, que vocês vêm com mala. E eu incrédulo, tá bom, isso eu já ouvi. E ele diz, olha para mim, Deus manda dizer, risca a dúvida. Risca a dúvida. Aquilo que nós buscamos no secreto, o Senhor, Ele se manifesta, Ele revela, Ele quer fazer acontecer no público, mas nós precisamos buscar no secreto. Amém? Aleluia. O Senhor, Ele realmente, eu tenho falado que Deus não tem pressa porque Ele não está atrasado, mas Deus tem urgência. Deus tem urgência. Se você está nessa igreja, não é por acaso. Se você chegou até Lagoinha, Novo Hamburgo, não foi porque alguém te convidou, porque você viu, achou bonito. Não, é porque Deus te trouxe até este lugar. Deus tem algo maravilhoso para fazer nessa cidade. Deus sim, vai haver um avivamento no Rio Grande do Sul. E eu vejo sim essa cidade, eu vejo essa igreja fazendo parte disso. E nós precisamos clamar por isso. Começa em nós, Senhor, faz a partir de nós. Nenhum avivamento de todas as histórias que nós vimos, todos que você vê, nenhum avivamento começou no público, começou no privado. Começou alguém clamando, alguém buscando por avivamento, e no público depois, aí o Espírito Santo se manifestou, aí a coisa aconteceu. Mas para isso, nós precisamos ir para o secreto. Amém? Glória a Deus. Eu realmente queria... antes de eu ir para mais um tópico aqui, eu sinto muito de falar algo, o Espírito Santo está martelando ao meu coração, para nós vivermos tudo que Deus tem para nós. O Espírito Santo quer muito falar sobre isso. Um dos maiores problemas da igreja, o que mais nós temos vivido, o que mais o diabo tem feito na igreja, para afastar, para que a igreja não viva a plenitude, o propósito e tudo que Deus tem, é a distração. As distrações têm roubado o que Deus quer derramar na igreja. O diabo não precisa te afastar da igreja, basta ele te distrair. Se você estiver distraído, é o suficiente para você não viver nem perto do chamado, dos planos e do propósito que Deus tem para você. Escute isso, por favor, não tem nada aqui, o Espírito Santo está me pedindo muito para compartilhar, muito para falar sobre distração. É realmente o problema do século. Nós estamos vivendo algo, pastor, que tudo é mais... Eu sou formado na área de tecnologia, minha vida toda eu estudei, formação, graduação, pós-graduação em tecnologia. E eu sei o que eu estou falando, a tecnologia ela é maravilhosa, glória a Deus pela tecnologia. Mas a tecnologia, hoje, ela tem sido um dos maiores destruidores, um dos maiores devastadores de todas as gerações. Nós pensamos que é os jovens, mas não é. Tem distraído, distrações roubam o que o Senhor tem preparado para nós. A igreja não tem vivido a plenitude que Deus tem por causa de distrações.
Distrações. Eu lembro da história de Pedro, e todos vocês lembram, que Pedro, quando Jesus apareceu, disse: vem. O que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Irmão, Pedro fez algo sobrenatural. Pedro foi o primeiro surfista, eu digo que foi o primeiro surfista que apareceu. Ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando ele viu o vento contrário, quando ele viu aquela situação não favorável, ele começou a afundar. Muitas vezes nós paramos de olhar para Jesus. Isso é o que a distração faz, nos distrai com situações. Olha o que o ministério está fazendo, olha o que A está fazendo, olha o que B está fazendo, olha o que está acontecendo ali. Distrações. Não permita com que os demônios te distraiam, com que Satanás tire aquilo que Deus já tem preparado para você. Amém? Sabe que mais um ponto que eu quero falar, que o derramar no coletivo, ele tem o poder de impactar uma cidade. O que o Senhor quer fazer nessa cidade não é normal. A palavra do Senhor diz em Atos 2, lá no final, verso 46, diz assim: partiram o pão com alegria, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O que começou no secreto se manifestou no coletivo e alcançou a cidade toda. O que começa no secreto, que você busca, que você clama, ali ele se manifesta no coletivo, se manifesta na igreja, mas alcança, tem o poder de alcançar a cidade inteira. Eu não sei se você sabe, mas a nossa meta, nós temos meta também, é 10% da cidade. Você sabe quantos habitantes tem em Novo Hamburgo? Aí, ninguém sabe. Quantos? 340? 540? Meu Deus, 240. 10% é quanto? 24. É quanto? Pelo amor de Deus, gente, quanto que é? Uma salva de palmas ao irmão. Tu usou a tecnologia, né, abençoado? Tu não sabe de cabeça isso aí, né? Olha quantas pessoas nós temos que alcançar nessa cidade. Irmão, eu preciso pedir para você, comece a clamar no secreto, para que haja um avivamento neste lugar. Comece a clamar no seu secreto. Busque pela sua vida, busque por intimidade com o Senhor, mas acrescente nas suas orações, para que haja um mover sobrenatural no coletivo, para que haja realmente cultos aonde algo que nós não vimos antes. Pastor, mas nós já temos vivido algo sobrenatural. Glória a Deus, eu sei disso, mas Deus ainda pode mais. Paralíticos sendo curado, câncer, pessoas chegando, ora por mim, sendo curado. É isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ser inconformados, nós precisamos buscar no secreto e vir com expectativa que o Senhor vai derramar no coletivo, vai alcançar essa cidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja cheia transforma uma cidade, não em números. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da presença de Deus, impacta, transforma uma cidade. Transforma. Irmão, o que Deus faz dentro, muitas vezes está fazendo aqui dentro, Ele quer manifestar lá fora. O que Deus faz lá no nosso secreto, Ele quer manifestar aqui no público. É isso que nós precisamos buscar. Novo Hamburgo não vai viver algo extraordinário. Novo Hamburgo não será mais a mesma cidade a partir de agora, porque o nosso posicionamento, a nossa oração, a nossa busca, a nossa entrega no secreto vai ser: se revela, Senhor, faz algo novo, Senhor, faz pessoas serem curadas, faz que haja restauração, transformação. Irmão, você está lá no estacionamento, lá no Boas-Vindas, você precisa estar intercedendo já, vai ser curado no entrar por essa porta. O louvor, quando estiver tocando, vai ter gente sendo curado, nós vamos ver maravilhas. Eu oro para que todo culto tenha na liturgia, assim como tem o dízimo, tem intercessão, que tem um momento de
de testemunho também. Todo culto era para ter alguém ali. Você viu a minha esposa falando aqui? Nós falamos em todos os lugares. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor Jesus. Não é sobre nós, mas é para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Nós falamos, Deus, nós precisamos falar em todo lugar. Precisa haver testemunho. Nós não podemos ser aqueles de não, uma vez, há 2 anos atrás, Deus fez. Não, Deus quer fazer hoje, Deus quer curar hoje, Deus quer restaurar hoje, o Espírito Santo quer se manifestar hoje nesse lugar. Nós precisamos todos os dias, vir no coletivo, assim como esses homens, buscar algo extraordinário, algo sobrenatural, amém, aleluia. Deus está chamando a igreja para uma profundidade. Deus está chamando a igreja para unidade. Deus está chamando a igreja para alinhamento. O ano da aliança. Eu não sei você, quem aqui viveu o ano da provisão, viveu literalmente a provisão de Deus? Levanta a sua mão. Irmão, não é... pastores sabem melhor que eu, não é uma palavra jogada ao vento, é palavra soprada dos céus, começa no céu, vem no coração dos nossos pastores e eles entregam, derramam sobre nós, e nós estamos debaixo dessa unção, nós estamos debaixo dessa cobertura, desse mover, nós precisamos tomar posse disso. O ano da provisão, eu vivi um ano nos Estados Unidos, um ano, que o salário não teria como nós vivermos, nem sequer pagar nossas contas. Nós vivemos o melhor ano da nossa vida, financeiramente, num lugar onde a conta não batia, onde a matemática não tinha. Por quê? Provisão de Deus. Nós falávamos, Senhor, há o ano da provisão, e eu vou viver a provisão do Senhor. Agora, esse ano é o ano da aliança, e nós precisamos buscar essa aliança com o Senhor. Nós precisamos buscar relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor. Eu queria pedir para você se colocar de pé, por favor. O Senhor, Ele tem realmente proporcionado um momento para nós buscarmos um nível de intimidade que nós nunca tivemos antes. Talvez você esteja falando, pastor, mas eu oro, eu busco, e glória a Deus, todos nós precisamos buscar esse secreto, mas o Senhor, Ele ainda tem mais. O Senhor tem mais. O Senhor quer viver um novo nível de intimidade com você. O Senhor quer viver algo extraordinário no secreto, para que então seja manifesto, revelado ao público. Nós precisamos voltar, nós precisamos buscar essa intimidade com Ele. Eu creio de verdade que haverá um mover sobre essa cidade. Eu creio de verdade que o que o Senhor começou a fazer, Ele recém começou. O que o Senhor começou, o que Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Essa igreja, irmão, em nome de Jesus, essa igreja vai ficar pequena, vai ficar cheio, vai estar cheio de pessoas. Nós vamos ver testemunhos, curas, milagres neste lugar. Eu creio nisso. Nós não estamos brincando aqui de ser igreja. Os pastores não estão brincando de ser pastores. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra. Nós cremos que há um sobrenatural disponível para nós desfrutarmos nesse lugar. Mas para isso, nós precisamos buscar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos entender que nós começa no secreto e se revela, se manifesta no público. Eu queria pedir para você fechar os teus olhos nesse momento. Hoje, nessa noite, nós vamos realmente dar um passo de decisão de viver algo diferente para o Senhor. Essa noite, a partir de hoje, aquele que não estava encontrando tempo, não estava conseguindo buscar, ter intimidade com o Senhor, nós vamos voltar ao secreto. Nós vamos voltar a buscar, nós vamos voltar a buscar intimidade com o Pai. Nós vamos buscar, nós vamos realmente clamar para nós vivermos algo diferente nesse lugar.
Nós vamos clamar para que haja um sobrenatural neste lugar. Nós não vamos nos conformar enquanto nós não vermos em todos os cultos, uma cura, uma transformação, uma restauração. Nós vamos buscar por algo extraordinário, nós vamos buscar por algo sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele se manifesta, o nosso Deus, Ele é poderoso. Aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. O Senhor não diz que Ele estava no passado e vai estar no futuro. Ele está, e aonde o Senhor está, é impossível sairmos da mesma forma. É impossível. Aquele que chega triste, ele sai saltitando de alegria. Aquele que chega enfermo, ele sai curado. Aquele que chega precisando de libertação, ele é liberto. É impossível, irmão. É impossível nós chegarmos junto ao Senhor, nos apresentarmos aonde Ele está e sairmos da mesma forma. Precisa haver esse desejo no nosso coração. Eu queria pedir para nós cantarmos uma canção, mas eu queria de verdade que esse momento, você e Deus, você comece a falar com Ele. E se você não estava buscando como deveria, se você sentiu no seu coração, pastor, essa palavra foi para mim, eu deveria buscar mais. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas eu preciso buscar mais intimidade com Ele. Eu quero ser guiado por Ele, eu quero ser um instrumento nas mãos dEle. Eu quero viver um avivamento, algo extraordinário, e eu quero fazer parte disso.